Olá pessoal, nesta videoaula iremos falar sobre os comandos offset, copy, move e stretch. Pessoal, nesta videoaula a gente vai desenhar, certo, os formatos de papel A4 e A3 conforme esse modelo que a gente tem, que a gente vai usar na nossa disciplina, certo? Esse modelo encontra-se no final do nosso módulo 2. Então, pessoal, para a gente desenhar os formatos de papel, a gente precisa conhecer um pouquinho da norma da NBR 10068, certo? Na qual fala sobre os formatos, o layout e o tamanho de imagem, tamanho das folhas e tamanho de imagem. Então, aqui, ó, no formato A4, nós temos a medida de 210 por 297, 210 por 297, e no formato A3 temos as medidas aqui, ó, de 420 por 297. Então, aqui dá para perceber que o formato A3 é o dobro do formato A2, certo, pessoal? Então, pessoal, ao longo da construção do desenho dos formatos da folha de papel A4 e A3, a gente vai usar esses comandos de offset, copy, move e stretch. Vou ativar o meu comando line, Enter, para começar a desenhar as medidas. Então, aqui, cliquei aqui no ponto da tela, vou desenhar aqui a minha medida, meu F8 está ativado, meu comando ortogonal, certo? Então, ele facilita, ó, vou ativar novamente o F8, então, 210, Enter, e aqui para cima, 297. Como o meu objeto Snap também está ativado, ó, meu objeto Snap Track também está ativado, eu vou usá-lo para desenhar as outras medidas sem precisar digitar. Então, pessoal, aqui eu já tenho as bordas, certo? Da minha folha de papel do formato A4. Então, a partir daqui, eu preciso desenhar, certo? A minha margem. Então, para desenhar a margem, certo? No caso do formato, tanto para o formato A4 como o formato A3, as margens esquerda, aqui da lateral esquerda, é de 25 milímetros, né? Então, a gente vai digitar aqui 25 milímetros. E na margem superior, direita e inferior, é de 7 milímetros. Então, para a gente fazer essa margem, a gente vai usar o comando offset. O comando offset, ele gera um contorno interno ou externo a um objeto, mantendo uma distância constante que pode ser definida, que pode ser decidida que distância é essa através do teclado ou até mesmo indicando um ponto na tela. Então, esse comando offset, gente, a gente pode ativar ele de duas formas principais, as duas formas mais rápidas, que é através da nossa Ribbon, né, no painel, na aba Home, painel Modify, ó. No painel Modify, ele é esse comando aqui, ó, do canto inferior direito do painel Modify, o comando Offset, certo? E a gente também pode acessar ele digitando no teclado O e Enter. Quando ativamos o Offset, independente que seja na Ribbon ou no teclado, a primeira coisa que pede aqui, ó, na linha de comando, é para a gente especificar a distância do offset. Então, se eu quero fazer, por exemplo, aqui minha margem esquerda, a distância vai ser de 25. Vou digitar 25 e Enter. Informei qual era a distância. Agora, o AutoCAD, ó, na linha de comando, está pedindo para a gente selecionar qual é o objeto que a gente quer fazer o offset. Então, eu quero fazer o offset dessa linha aqui. Então, selecionei a linha. Aí, agora, o AutoCAD pede para a gente especificar o ponto para onde a gente quer fazer o offset. Então, eu posso fazer meu offset tanto para a parte externa ou para a parte interna do meu desenho, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o offset para a parte interna, porque a gente quer a margem do papel. Então, trazer aqui o cursor para dentro e dar um clique com o cursor do mouse. Feito isso, ó, fiz já a minha margem esquerda. Aí agora, pessoal, saí aqui do comando. Agora a gente precisa fazer a margem superior, direita e inferior, que é de
7 milímetros, certo? Então, vai ser 7 unidades. Então, eu vou ativar novamente o meu comando. Vou ativar o comando aqui, ó, pela Arrival agora, para vocês verem. Ativei o comando. A primeira coisa que pede para especificar a distância. A distância é 7. Enter. E pede para me especificar qual é o objeto que eu quero fazer o offset. Então, quero fazer o offset daqui, cliquei e já vou trazer a margem aqui para dentro. Dou um clique aqui dentro. E não precisa eu sair do comando para fazer outro offset não, já que a medida é a mesma. Então, vou clicar aqui na margem direita e clicar aqui dentro. E aqui na esquerda, na parte inferior, e vou clicar aqui para dentro. Sai do meu comando. E agora, a gente pode perceber que tem excessos de linha, né? Então, vou usar o comando trim para apagar esse excesso de linha. TR, 2 Enters. Vou aproximar aqui e vou apagar esses meus excessos de linha. Pessoal, feito isso, já está pronto aqui o formato da minha folha de papel A4, certo? Então, agora a gente vai fazer um formato de papel A3. E para fazer esse formato de papel A3, eu preciso desenhar isso tudo novamente? É claro que não, gente. Vamos aqui usar um pouquinho. Lembra que eu falei um pouco mais no início que o formato de papel A3 é o dobro do A4. E falei também que as margens, o tamanho das margens são as mesmas. Então, pessoal, vamos aproveitar esse formato aqui A4 para fazermos a partir dele um A3. Então, eu quero permanecer com esse A4, então, para me fazer um A3 a partir desse A4, eu vou ter que fazer uma cópia disso aqui. Então, eu vou usar o meu comando copy, que o comando copy, ele é usado para copiar objetos, mantendo todas as características originais do objeto anterior. Então, ó, o comando copy, ele pode ser ativado aqui na Arrival, na aba Home, o painel Modify e o comando copy está aqui, ó, na lateral esquerda, certo? Do painel Modify. Eu posso ativar o comando copy aqui, clicando em cima do comando, como também CO Enter. Então, ativando o comando, ele pede para selecionar qual é o objeto que eu quero copiar. Então, eu quero copiar toda essa folha. Então, ó, selecionei toda a folha. E ele continua perguntando, seleciona o objeto e vai ficar perguntando. Então, eu tenho que mostrar ao AutoCAD que eu já terminei de selecionar os objetos que eu quero copiar. Então, eu informo isso clicando em Enter. Clico em Enter. Aí agora ele pede, especifique um ponto base para fazer a cópia, certo? Então, a partir de que ponto você quer fazer uma cópia? Então, o ponto base, se eu clicar aqui, é porque é a partir desse ponto que eu vou fazer a cópia. Se eu clicar aqui no ponto médio, a partir desse ponto que eu vou fazer a cópia. Então, eu vou clicar aqui nesse canto inferior esquerdo, ó. E a partir desse ponto, ó, eu fiz minha cópia no formato. E assim, se eu quiser fazer várias cópias, eu só ir clicando e vou ter várias cópias. Mas agora não me interessa, eu quero fazer apenas mais uma cópia que é para a gente usar e fazer o nosso formato A3. Então, pessoal, como é que a partir desse formato A4 eu vou fazer um A3? Gente, tem um comando que é bastante legal, que é o comando stretch. Esse comando ele é usado para deformar um objeto, na verdade, modificando a posição de alguns de seus vértices, certo? Na verdade, a gente consegue com esse comando encolher e esticar objetos para fazer alguns ajustes necessários. E nesse caso, o nosso ajuste é justamente aumentar essa folha de papel. A gente quer duplicar o tamanho dessa folha, quer dobrar o tamanho dessa folha. Então, o comando stretch, certo, gente? Ele pode ser ativado aqui, ó,
aba Home, painel Modify, e ele está aqui, ó, debaixo do comando Copy, Extract. Eu posso tanto ativar o comando clicando aqui, como posso ativar o comando clicando em S, Enter. Então, ativando o comando, ele pede para selecionar o objeto que eu quero esticar ou encolher, né? E no caso, pessoal, qual é a minha necessidade aqui? Pessoal, eu quero esticar essas duas, a linha superior e a margem, a linha inferior e a margem, e quero mover as linhas e a margem direita, né, isso da borda da folha, para aqui para a direita. Eu quero duplicar o tamanho dessa folha A4. Então, o que é que eu vou fazer? Para selecionar, a seleção no comando Extract tem que ser a seleção Crossing, ou seja, aquela seleção verde, lembra? Que é da direita para a esquerda. Então, ó, eu vou selecionar essas duas linhas da direita, por quê? Porque eu quero mover ela para a direita, aumentando o tamanho do papel. E vou selecionar essas linhas superiores e inferiores, porque são elas que a gente vai precisar esticar. Então, feito essa seleção, certo? É a partir daí que a gente vai esticar o papel. As linhas da esquerda, ela vai permanecer no mesmo lugar, certo? Então, cliquei aqui, fiz a seleção. E aqui ainda está pedindo, selecione o objeto, certo? Para identificar que eu selecionei o objeto, vou clicar em Enter. Quando eu cliquei em Enter, informei que a seleção já foi feita, pede-se para especificar um ponto base, a partir de um ponto que eu quero esticar. Então, como eu quero esticar tudo isso, eu vou pegar aqui, ó, o ponto médio e vou esticar, ó. Tá vendo como é que tá aumentando o tamanho da minha folha? Como também, se eu quisesse, eu poderia encolher. Tem que ter cuidado, ó, que ela pode fazer vários movimentos. Então, para ter uma precisão, eu estou deixando aqui, ó, meu F8, o Orton ativado, para mim não perder, certo? Essa movimentação. Então, gente, como eu sei que a folha A4 tem 210 aqui de largura e a folha A3 tem o dobro disso, 420, então eu preciso aumentar quanto? Eu preciso aumentar 210 para ter o dobro. Então, eu vou digitar aqui, ó, 210, que é a medida que eu quero esticar, e Enter. Então, pessoal, com isso, ó, com esse comando Stretch, eu estiquei minha folha a partir de outra folha, certo? Eu fiz uma folha A3 a partir de uma folha A4, sem precisar desenhar todas as bordas novamente, sem precisar desenhar todas as margens novamente, certo? Então, pessoal, estando pronto esse formato, a gente pode desenhar a nossa legenda para trazer para cá, ó, certo? A mesma legenda que a gente vai desenhar, a gente vai usar no formato tanto A4 quanto no formato A3. Então, aqui, ó, eu fiz aqui uma cópia para facilitar para a gente visualizar as medidas. E a gente vai começar a fazer essa legenda. Lembrando que a gente vai só desenhar as linhas da legenda, utilizando esses comandos vistos na aula. E a gente vai ver ainda o comando Move. E depois a gente pode, essa parte de texto, vocês vão fazer quando a gente vê o comando Text Tailor. E a gente depois pode transformar essa legenda numa legenda com atributos. Que a gente vai ver isso mais na frente. Então, pessoal, para começar, vou ativar o meu comando Line. As medidas da legenda aí, ela tem 35 aqui, ó, de altura. 35, Enter. E 178 de largura. Então, para me desenhar aqui os 35 de altura, estou usando o meu objeto Snape Track. E aqui, ó. Então, aqui está pronto o tamanho da minha legenda, certo? Agora, eu vou usar o comando Offset, por exemplo, eu posso usar o comando Offset, ó, Enter, para fazer as divisões. Por exemplo, eu tenho aqui, eu preciso fazer aqui, ó, um distanciamento, um offset de 5, certo? Dessa linha de base inferior,
para essa linha aqui, ó, de 5, 2 offsets de 5. Na verdade, eu posso até fazer 3 offsets de 5, porque eu tenho esse outro aqui que tem 15 de altura. E posso fazer um offset de 5 aqui em cima. Então, ó, e depois a gente apaga o excesso, certo? 5. Então, ó, esse offset de 5. Vou fazer outro, aproveitar, fazer logo 3 offsets de 5. E vou fazer esse aqui de cima. E depois a gente apaga o excesso. Certo? Então, agora, ó, eu posso fazer um offset dessa medida aqui, dessa largura, de 28. Aí agora posso fazer um outro offset, ó, enter. Agora o outro offset de 75, 75, enter. Então vou clicar aqui e o distanciamento. E aqui, ó, para mim ter essa linha aqui, ó, eu faço um outro offset de 42. Então, ativei o comando offset. Então aqui, ó, vou ativar o comando offset, ó, enter. 42 o tamanho, enter. Vou clicar aqui, ó, na linha que eu quero fazer e fiz o outro offset. Aí vocês devem estar imaginando, tem muita linha aí, na verdade. Então vamos logo com o comando trim, TR2 enter, apagar já esse excesso de linha. Aqui, ó. Aqui eu não quero essa linha. Nem aqui eu quero essa linha. Vou apagar essas duas linhas aqui e essas duas linhas aqui e apagar essa linha daqui. Então, ó, você vê que tá praticamente quase toda pronta aqui a minha legenda, certo? Falta eu fazer essa linha daqui e as divisões daqui, certo? Então, vamos aqui com o comando line, eu posso fazer essa linha aqui. Gente, vocês lembram que o meu comando Object Snake Track está ativado? Então, eu posso vir aqui para cima, ó. Eu não quero começar uma linha a 7,5 de altura, então eu posso digitar 7,5, Enter. Ó, e aqui, ó, a partir daqui eu faço essa linha até chegar na perpendicular. Então, já fiz essa outra parte aqui. Só que com o comando trim, 2 enters, na verdade não precisava essa parte aqui, a linha era para vir só até aqui, certo? E agora eu vou fazer essas divisões daqui, ó. Com o comando line, vou fazer essas duas linhas aqui. O comando line, o meu comando Object Snap Track está ativado. Então, a partir desse ponto aqui, ó, eu vou me distanciar 32 unidades, enter, e vou até aqui, ó, o ponto. E a partir da mesma forma, ativar o comando line, a partir daqui, ó, a minha linha pontilhada apareceu, distanciamento de 19, enter, vai começar a minha linha daqui, e vou até a perpendicular. Então, pessoal, aqui, ó, tá a base da minha legenda pronta. A gente vai ficar para colocar a parte de texto depois. Ah, tem o símbolo da OAXA, né? Eu coloquei aqui, ó. A gente pode fazer uma cópia, certo? Gente, o comando copy, que eu não falei para vocês, se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu também consigo utilizar, certo? Só que tem uma coisa, quando eu faço o Ctrl+C, Ctrl+V, diferentemente do comando copy, eu não vou ter a oportunidade de escolher aquele meu ponto base, certo? Se, por exemplo, aqui, ó, eu selecionei aqui, se eu fizer, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai sempre pegar o ponto base que ele quer do objeto, certo? E aqui era só eu colocar aqui. Vou pegar aqui o símbolo da OAXA, né? Então, CO, Enter. Vou selecionar aqui, ó, o símbolo da OAXA. Selecionei, vou clicar em Enter.
para demonstrar que eu selecionei. Vou pegar aqui no meio mesmo, ó. Como ele não está ajustado, não tem uma medida, eu vou ajustar, tirar aqui meu F8 para ajudar a movimentação. Vou ajustar ele aqui, ó, manualmente mesmo, para a gente terminar de copiar. Então, ó, o que é que eu posso fazer? Como tem duas folhas, tem um formato A4 e A3, a gente vai fazer uma cópia. Então, com o comando CO Enter, vou fazer pelo CO Enter, não vou usar Ctrl C, Ctrl V, gente, porque eu preciso do ponto específico para inserir, certo, a legenda na folha de papel. Então, CO Enter, vou o quê? Fazer uma cópia dessa legenda, porque eu tenho duas folhas, três folhas, né, na verdade, ó. Selecionei o objeto já, né? Enter para avisar o AutoCAD que eu terminei a seleção. Especificar um ponto base. Gente, quando a gente for inserir legenda, é bom especificar como ponto base o canto inferior direito. Por quê? Porque vai ser o ponto de inserção desse objeto. Então, venho aqui, ó. Vou inserir. Tá ok, ó? Exatamente aqui. E, ó, eu posso fazer a mesma cópia e aqui inserir no canto inferior esquerdo aqui da margem. Então, ó, terminado, eu tenho os formatos A4 e A3 prontos. Ah, professora, ainda tem o comando Move, que a gente não viu. Gente, o comando Move é um comando de mover objetos. Ele é bem prático, a forma de ativação dele é bem parecida com o comando Copy. O comando Move, gente, ele se encontra aqui, ó, na aba Home, no painel Modify, certo? E ele está aqui, o comando Move, em cima de Copy. Eu posso ativar ele aqui ou digitando no teclado M, Enter, de Move. Selecionando o objeto, ó, né? Ativando, na verdade, o comando, ele pede para selecionar o objeto. Vamos aqui. Vou selecionar aqui essa legenda. Selecionei, ele continua perguntando, seleciona o objeto, mas eu já terminei de selecionar. Vou clicar em Enter para avisar o AutoCAD que eu terminei de fazer minha seleção. E ele pede para especificar um ponto base para mover. Então, eu vou clicar no ponto base, ó, aqui no canto inferior direito da legenda e vou mover, ó. Dá para aquela folha que eu criei uma cópia, ó, certo? E aqui, ó, eu fiz só mover. Aqui, ó, ela não está mais aqui e ela veio para cá, certo? Então, pessoal, está aí pronto. Espero que vocês treinem, façam essas folhas de papel que está no final do módulo. Terminado isso, vocês vão fazer também a atividadezinha que eu vou deixar para vocês entregarem do referido módulo, tá ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver nesse vídeo. Um tchauzinho e até a nossa próxima videoaula.